Olá, bom dia! Um casarão transformado em restaurante-bar com sessões de cinema. É uma proposta de lazer na Serra Gaúcha. Você já ouviu falar em jardins verticais? São uma tendência para manter o verde em residências com pouco espaço. No estúdio, uma entrevista sobre o projeto Múrmura, que estimula moradores a pensar alternativas para espaços urbanos. E ainda as novidades em pisos. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Um casarão da década de 50 foi todo reformado para abrigar um restaurante-bar, que também é sala de cinema. O espaço, aberto neste ano, fica na Serra Gaúcha, em Canela. A casa dos anos 50 já abrigou uma família, foi um centro de tecnologia e hoje é um charmoso restaurante. O espaço, com 560 metros quadrados, no centro de Canela, na Serra, agora recebe clientes de diversos lugares do estado. O espaço tinha 8 quartos, mas depois de reformados, viraram salões com mesas e cadeiras. E para manter o clima do prédio, a ideia dos proprietários foi manter algumas características originais da época que foi construído. Na fachada dela a gente mexeu muito pouco. Tem muita coisa da casa que é original da casa, que é a questão do piso, das escadarias, das portas, das janelas. Isso tudo da época. Então a gente pensou, por que não aproveitar isso e mostrar para as pessoas uma coisa um pouquinho diferente, uma coisa que traga uma recordação. Aproveitando o que já tinham, a decoração foi baseada não só na década de 50, mas também nos anos 60 e 70. A maioria dos objetos foi garimpada de antiquários. Eles enchem os olhos de quem passa pelo local. Rádios antigos, ventiladores antigos, máquina de escrever, a iluminação, então as luminárias que a gente tem no bar, em outros ambientes da casa, são tudo coisas que a gente foi ao longo do tempo, por ser um hobby, eu digo assim, dos 3 sócios, né, foi uma coisa que a gente acabou gostando, a gente foi garimpando e colocando na casa como uma forma de decoração. Na entrada do espaço, há um hall que simula o quarto da dona da casa, a boneca Magnólia. Na parte superior, 3 grandes salas divididas por cores, onde os clientes se acomodam. Os móveis são novos, mas resgatam o tema da casa. Alguns elementos foram totalmente modificados, outros nem tanto. No lugar do bar, que hoje serve uma variedade de cervejas, funcionava a sala de costura da casa. Mas o banheiro, esse sim, preserva todos os elementos da construção original. Os detalhes antigos também passam pelas paredes. Os papéis de parede foi uma coisa assim que a gente pensou, como a década de 50, 60 é uma coisa um pouco geométrica, começou nesse sentido. Bom, vamos colocar formas geométricas, e aí a gente acabou entrando na internet mesmo e pesquisando papéis de parede e definindo os ambientes. Então, o ambiente da sala vermelha, que a gente chama que é o ambiente da lareira, um ambiente mais tranquilo, um pouquinho mais formal. O bar, que é um pouco mais descontraído, então vamos usar um papel de parede um pouquinho mais descontraído, vamos colar no teto o papel de parede. Além de bonito e super ambientado nessa temática retrô, o restaurante tem mais um atrativo. É uma sala de cinema com 20 lugares. Aqui são projetados filmes que fazem a gente se sentir ainda mais no clima do espaço. Herr Garbage, Vincent. He is now addressing Herr Garbage, Minister of the Interior. Herr Garbage. A ideia de juntar bar, cinema, restaurante foi muito baseado naquela coisa de a gente poder aproveitar todos os espaços da casa e, além de tudo, proporcionar aos clientes uma experiência, não só a questão de vir aqui simplesmente fazer uma refeição e depois ir para casa. Então, a parte do bar, do cinema, do restaurante é para que ele possa fazer tudo isso num lugar só. No cinema, passam 4 filmes por mês. As sessões são de domingo a quinta, sempre às 7h30 da noite, e a entrada é gratuita.
Você já ouviu falar em jardim vertical? É uma tendência que valoriza a natureza em ambientes pouco convencionais. O Imóvel Class TV apresenta agora algumas possibilidades para levar mais verde para a sua casa. Os requisitos de uma parede verde são uma parede, um ponto d'água e um ponto de escoamento dessa água, né? Ela pode ser utilizada em parte externa e em parte interna, tanto em locais ensolarados como sombreados. Essa parede aqui é um sistema modular, né? São módulos, as floreiras são módulos onde são plantadas as plantas. Ela é fixada por perfis metálicos que estão na parede, né? Então, por encaixe, vai se colocando esses módulos, né, as floreiras. Cada floreira tem um reservatório e quando extrapolado esse reservatório, a água migra para a floreira de baixo. Nós temos essa opção do cliente adquirir uma floreira já grande, né, com as plantas bem desenvolvidas. Ou então a instalação ser feita direta na casa do cliente. A instalação é da seguinte forma, né? Geralmente são 4 mudas por floreira, elas são colocadas com o torrão, inclinadas em 45 graus, e os espaços são preenchidos com argila expandida. Além do embelezamento, é o conforto térmico interno à edificação. Em caso de insolação direta em uma parede, as plantas vão barrar essa insolação e vão aproveitar para o seu crescimento, né, para realizar a fotossíntese. Então o calor não vai ser transmitido para a parte interna, né? O que gera uma economia considerável, né, em médio prazo na utilização de ar-condicionado. O telhado ele pode ser instalado um sistema de irrigação, mas, por exemplo, o nosso aqui, ele se mantém sem irrigação, né? Só com a água da chuva. Da mesma forma que a parede, o telhado verde vai impedir a radiação direta, né? E outra vantagem também é a retenção dessa água, que num telhado normal escoaria. O calor interno, com certeza, ele consideravelmente reduz. Paredes verdes, nós recomendamos plantas de menor porte, né? Até porque o ambiente ele radicular inibe, né, a expansão da planta, né? Então uma planta de grande porte não conseguiria se adaptar muito bem. Nós trabalhamos sempre com plantas rústicas, né, que tolerem o sol, né, e que também sejam resistentes a uma baixa precipitação. Para a parte interna, né, da casa, vai utilizar plantas de sombra e não tem nenhum problema. Ela vai ter a função de embelezamento e purificação do ar, né? Hoje em dia os quintais das casas são cada vez menores, né? Então uma parede vertical vegetada substitui a área horizontal. Por uma parede ensolarada, tu vai ter o conforto térmico interno para a edificação, né? A consciência sobre a economia que uma parede verde pode te gerar, acredito que está num crescente essa conscientização, né, das pessoas pela sustentabilidade de fato, né? Não é muito caro, né, o investimento para fazer uma parede verde ou um telhado verde, né? E o investimento que é feito ele se justifica logo na frente, né? No próximo bloco tem mais novidades para casa. O nosso assunto é piso.